Olá, eu sou Felipe Recondo e esta é mais uma entrevista da série A Disputa pela Constituição, os desafios de ensinar direito constitucional no Brasil polarizado. Hoje eu vou entrevistar o professor Ingo Sarlet, professor titular da PUC do Rio Grande do Sul, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também advogado. E a nossa intenção aqui, professor, é saber da realidade do senhor no Rio Grande do Sul. Agora, né, estamos pegando professores de diferentes estados e com, portanto, diferentes também realidades. Saber como é que está sendo a sua realidade dentro de sala de aula, mestrado, doutorado, eventualmente em palestras também sobre direito constitucional, de lidar com a curiosidade dos alunos e também de um certo estranhamento que eu ouço de colegas do senhor de outras universidades sobre o momento que nós vivemos. Então, queria ouvir a sua realidade aí na PUC do Rio Grande do Sul sobre dar aula de direito constitucional no Brasil de hoje. Muito bem, Felipe, te agradeço muitíssimo o convite para essa entrevista. É um tema realmente muito importante, né? E também, realmente, estamos num contexto, imersos num contexto que, obviamente, tem peculiaridades brasileiras, peculiaridades regionais, mas é um contexto também global, né? Estamos conversando no início exatamente sobre que tem havido realmente uma mudança muito grande, né? Sob diversos ângulos, né? No ensino do direito, não só direito constitucional, mas particularmente no direito constitucional, né? Isso tanto em função do impacto da digitalização, das mídias sociais, né? Evidentemente por também várias razões aqui, né? Mas também, evidentemente, por um contexto político, né, globalmente marcado, né, por muitos focos, né, de tensionamento maior, de crescimento de intolerância, de polarizações, de extremismos de diversa natureza, né? Então, tudo isso, evidentemente, acaba contaminando esse ambiente universitário, escolar, inclusive também, mas universitário, acadêmico, né, na área do direito, até que o direito, como é uma estrutura regulatória, organizacional, procedimental e institucional das relações sociais, econômicas, até mesmo culturais, políticas, né, ambientais, hoje, né, tecnológicas, ele acaba, evidentemente, sendo um elemento, né, muitas vezes, de perturbação, de resistência, né, e de entre choques, evidentemente, que acabam se cruzando aqui. Isso afeta diretamente, né, a atividade do magistério, tanto no plano discente, né, dos alunos, quanto, provavelmente, no plano docente, até no plano da gestão acadêmica, né? Então, isso é uma primeira colocação, seria essa, né? E aí tem elementos comuns, ainda que com peculiaridades, né? No campo aqui, regional, nossa, aqui Rio Grande do Sul, né? A gente já disseste, sou professor da Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, né? E sou professor aqui na PUC já há mais de 26 anos, né? Praticamente 27 anos. Fui antes 12 anos professor de Direito também constitucional Tríade do Estado na Unicinos, né? E de onde eu sou egresso até da graduação. E atualmente estou já há 18 anos coordenando, indo para o 19º ano, coordenando o mestrado e doutorado em Direito da PUC do Rio Grande do Sul, e tenho me limitado nesse período, nesses últimos tempos, realmente a aulas no mestrado e doutorado, embora oriente trabalho de iniciação científica, né, de alunos de graduação, né, que também tem alunos que participam do nosso grupo de estudo sempre, né, então a gente também mantém algum contato nesse sentido, né. Eu diria que talvez o primeiro ponto, até para depois te devolver a palavra, né, Uhum. imagino que vai ter algumas perguntas mais específicas, seria realmente o professor está muito mais exposto, eu digo, em qualquer nível, né, mas eu sinto que dos colegas que estão na graduação também, ou só na graduação, mais na graduação, né, mas também em nível de pós-graduação, os professores estão muito mais submetidos a um crivo, né, crítico, e também até mesmo, às vezes, até uma espécie de monitoramento, né, de que posicionamento vão adotar. Até para o direito constitucional, Posicionamento político em termos de direito constitucional, professor? é que, na verdade, existe uma natural associação dos temas de direito constitucional com a política. Uhum. E com aspectos morais também muito fortes, né? Então, questões como, evidentemente, discurso do ódio, desinformação, fake news, que não tem como não serem tratados no direito constitucional, à luz de liberdade de expressão, proteção de direito de personalidade,
né, só para, né, processo eleitoral, né, pluralismo político, democracia, né? Então, é evidente que não há como dissociar e não gerar, evidentemente, da parte do espectador, seja o leigo, seja o aluno de graduação, seja, obviamente, o discente de mestrado, doutorado, né? Ou até Uhum. mesmo colegas professores, né? De fazerem, terem sempre tendência, pelo menos, de associarem isso à sua própria posição moral, sua própria posição política, e qualquer coisa ser rapidamente associada a isso, né? Um exemplo clássico que já se viu na mídia em vários momentos é se o professor ou autor-professor defende uma postura amistosa à proteção do ambiente, sempre vai ter alguém, né, que vai dizer, olha, ele é comunista, como se uma coisa tivesse relação com a outra. Dando um exemplo, mas que nós sabemos Claro. que rola por aí, tanto na mídia, tanto no meio político, tanto, né, tanto nas redes sociais, enfim, né? Ou se, evidentemente, a pessoa se posiciona em relação à interrupção voluntária da gravidez, ou em relação à proteção dos animais, ou em relação né, a uma posição pela reforma tributária, né? Enfim, quer dizer, tudo isso acaba sendo associado, né, com o dia a dia das pessoas, com suas posições ou pré-compreensões, né, e assim por diante. Então, isso torna tudo isso muito mais difícil, né, de ser administrado, né, e torna, de fato, os atores desse processo, né, mais vulneráveis, mais vulneráveis. Uma dúvida é, o senhor falou no princípio aqui, do efeito de redes sociais, ou mesmo da cobertura mais expressiva, mais enfática, mais disseminada da imprensa sobre, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, de que forma isso bate na sala de aula? E eu imagino que o senhor, quando tenha estudado direito constitucional, não tinha essas questões dentro de sala de aula, né? O que o Supremo estava decidindo no momento. Me parece que é uma Não, realidade muito nova, né? é uma realidade mais recente, porque de fato eu sou pré-constitucional, né? Eu já dava aula de direito constitucional antes da Constituição de 88. Comecei a dar aula aos 23 anos na Unicinos em 1986, né? Concurso público na época. Então é claro, eu vivenciei ali na sala de aula, ainda fui aluno durante o período final da ditadura militar, Uhum, né? Onde de fato o constitucional não tinha teoria geral do Estado, tinha teoria da Constituição, tinha direito constitucional positivo, praticamente não tinha processo constitucional, nos fala muito pouco disso, alguma coisa de controle de constitucionalidade, né? E realmente muita pouca coisa, né, eu diria, sobre direitos fundamentais, direitos humanos, isso quase era desconhecido, né? Praticamente não era tratado, né? E, evidentemente, também não se acessava muito em aula, pelo menos os professores na época, as decisões, e era normal isso, né? Decisões do Supremo. O Supremo era, não é que não fosse citado aqui e ali, mas ele era predominantemente para os alunos e até muitas vezes para os professores, um ilustre conhecido, né? Não é que não se tivesse as Alex, a revista, né, mas que aham, eram revistas físicas, muitas vezes não tinham nas bibliotecas, né? Então não havia essa proliferação, porque tem ainda dois momentos, né? Porque tem o acesso online, né, à jurisprudência, que é uma coisa que já facilitou muito contar com a jurisprudência do Supremo, e ainda tem a hiperexposição do Supremo a partir do momento em que se iniciou na gestão do ex-ministro Marco Aurélio, né, as gravações, né, o televisionamento das uhum, sessões do Supremo e, portanto, a hiperexposição dos ministros da própria corte e também dos próprios ministros, né, e que foi se agudizando ao longo do tempo, né, à medida que cada vez mais temas polêmicos, politicamente sensíveis, né, começaram a ser julgados e, ao mesmo tempo, também o ambiente se tornou mais intolerante e mais polarizado. Porque não é só se tratar de um tema politicamente sensível, moralmente sensível. Pode gerar protestos, críticas são naturais, enfim, né? Resistências, mas quando isso começou a se ocorrer, então, num ambiente politicamente polarizado, marcado por fake news, por desinformação, né, por ataques às instituições democráticas e assim por diante, né, isso obviamente atingiu um, um nível que eu diria há 10 anos, talvez há 5 anos ainda não se esperasse que pudesse chegar a tal ponto, né, que chegou. E tudo se impacta em sala de aula.
tudo E, impacta. e que tipo de impacto tem, professor, que isso tem gerado? Pelo menos que o senhor tenha sentido dentro nas suas aulas. Em nível de mestrado e doutorado, né, nós temos conseguido, pelo menos, estou me referindo à nossa realidade, agora eu só posso falar da Claro, minha realidade. claro. Eu posso falar de uma realidade, por exemplo, de sala de aula, de seminário, de mestrado, doutorado, aí é muito mais focado na nossa PUC do Rio Grande do Sul. É claro que também eu dou Uhum, palestras, né, dou aulas inaugurais, enfim, já dei aula com professor visitante, né. Então, é claro, também tem esses momentos que a gente interage com públicos, né, onde também temos alunos preponderantemente, de todos os níveis, né, que óbvio não são a nossa casa, né? Mas no dia a dia, digamos assim, do exercício do magistério em pós-graduação, eu posso dizer que, evidentemente, que se criam, às vezes, discussões, mas a minha experiência, pelo menos pessoal, e a nossa, na PUC do Rio Grande do Sul, é de um nível bastante pacífico, né? claro, claro. De ponderações, colocações sobre os temas, né? Então, a gente não tem tido, na sala de aula, mestrado, doutorado, reflexos, assim, eu diria, que tenham levado a situações críticas ou situações realmente muito tensas, né, não tenham ocorrido. Nós também damos bastante autonomia para o aluno, em mestrando, doutorando, sustentar também seus pontos de vista, desde com respeito, né, sem extremismo e também sempre devidamente fundamentados, né? Claro. Em geral, os alunos reagem assim, né? Então, a gente sente, todavia, que há, evidentemente, reações críticas, né? Às vezes até em trabalho dos alunos, mas, em geral, posta de forma acadêmica, né? Na O que eu tenho graduação, percebido, professor, me desculpe interrompê-lo, claro, talvez em algum momento ali dos últimos 5 anos, a gente tenha tido dentro de sala de aula, como o senhor falou no princípio, né, um certo até monitoramento dos professores. Eu lembro de professores amigos meus com receio de gravação pelos alunos, etc. Esse momento parece vai se passando, e esse nível de estresse dentro de sala de aula, por conta de polarização política, ele vai começando a diminuir. Porém, e aí eu queria saber se o senhor percebe algo nesse sentido, como o Supremo está muito em voga, as decisões do tribunal vão criando também muitas faíscas, muitos debates acalorados, e aí eu não falo, portanto, de política partidária, política ideológica, mas de posições políticas sobre a Constituição. Então, me parece, e não para menos nosso título aqui da série é um pouco da disputa pela Constituição, que isso começa a aparecer. Eu ouvi isso do professor André Rufino, numa das entrevistas, que era o que antes parecia muito óbvio para todo mundo e para a gente como acadêmico, hoje já não é tanto. Então a gente precisa insistir em algumas coisas, de que, por exemplo, o Supremo dá a última palavra, ou que ele faz a interpretação por isso, por isso, por aquilo, mas parece que isso está em disputa também. É a sua percepção também no mestrado e doutorado daí ou não? olha, eu diria em parte, de fato, a gente percebe que, às vezes, a insistência num desses pontos acaba sendo relevante. Não que se tenha alguma resistência clara a isso, mas a gente percebe, Uhum, às vezes, que, de fato, algumas coisas que se colocam em sala de aula, né, necessitam de um reforço, né, especialmente para mostrar a importância concreta disso, né? Que tal o Supremo acompanhar a Justiça Suprema, independente de concordar ou não com o teor da decisão ou com outro argumento, né? É fundamental, não só porque o Supremo tem a última palavra, né, em matéria constitucional, mas evidentemente porque é lá que aportam as grandes demandas, né, de repercussão nacional e às vezes até com reflexos internacionais, né? Então, é óbvio que a obrigação de qualquer estudante, né, seja de graduação, seja de mestrado, doutorado, é também usar a par, né, senão, obviamente, tudo que se decide, obviamente é muita coisa, claro. os principais casos, as principais questões decididas pelo Supremo Tribunal Federal e, é claro, em outras matérias, pelo próprio STJ, TSE, TST, não Uhum, importa qual for a matéria. Essa introdução da jurisprudência dos tribunais na sala de aula, nas aulas dos professores, ela realmente aumentou muito nos últimos tempos. Não era assim, em geral não era assim, né? Especialmente o Supremo, mas ela realmente aumentou muito nos últimos tempos. Também é cobrada muito em concursos, né? Na própria prova da OAB, exame da OAB,
Então é claro que isso naturalmente fez com que a jurisprudência passe a ser mais. Por exemplo, e não sou só eu, o trabalho normalmente, principal das minhas disciplinas, né, é ou um artigo científico, né, ou um comentário de jurisprudência. E aí, normalmente, Uhum. jurisprudência, tribunais superiores ou tribunais internacionais, tribunais estrangeiros. Então, os alunos têm recorrentemente feito comentários de jurisprudência, né? Onde eles também devem se posicionar de forma crítica, né? Além da descrição do caso, se posicionar também de forma crítica. A gente tem publicado esses trabalhos uma vez por ano, né? Então, temos nos últimos anos feito uma vez por ano uma publicação do segundo semestre dos trabalhos de mestrandos e doutorandos, que são comentários de jurisprudência, né, em grande parte do STF, do STJ, do TST e de tribunais, da Corte Interamericana, Tribunal Europeu de Direitos Humanos, né, outras cortes constitucionais. Então, isso tem se tornado também uma espécie de hábito, né, que, pelo menos nas minhas disciplinas, eu tenho incorporado, né, para que os alunos realmente se ocupem da jurisprudência, né, e de uma forma crítica, obviamente, positiva, né, crítica Uhum. positiva. Então, acho que isso é um bom exercício que creio que outros colegas também façam, né? Mas eu, alguns anos passados, passei a fazer disso realmente uma opção de trabalhos de avaliação de mestrado e doutorado, né? Ô, Mas, de professor, fato, o o André senhor tem falou. razão. Hoje é mais, algumas coisas têm que ser reforçadas, às vezes, né? Então, isso que eu ia perguntar, 23 anos dando aula. O que que muda nesse período que lhe traga alguma dificuldade, especialmente nesse momento mais recente? 39 anos dando aula, meu amigo. 39, 39, é verdade. 12 de Universidade Sinos e quase Desculpe, é 27, que eu né? anotei aqui, eu anotei, o senhor Não, começou a dar aula em é, 1986 é, aos é, 23 anos. assim, Aí por isso que eu falei. é que és bondoso comigo, eu sou bem mais velho do que. E olha que eu comecei a fazer engenharia e larguei, eu não sou ruim de exatas, mas é que eu anotei aqui aos 23 Não, anos não, que o não. senhor E começou também eu dando falei aula. 23, falei da PUC, falei da Unicinos, já E, estamos da mas trajetória o do que que professor. muda, o que que muda e o que que traz de dificuldade esse momento mais recente? Afora essa questão política de divisão da sociedade, mas que desafios novos tem na Eu sala acho de que aula hoje para se ensinar direito tem constitucional? desafios novos importantes, inclusive muito sérios para professores, que já, obviamente, para os professores que ainda foram forjados num mundo mais analógico, né? Eu diria assim, o uso da inteligência artificial generativa em trabalhos acadêmicos, né, em pesquisa, e mesmo nós sabemos no judiciário, na advocacia, assim por diante, né, mas especialmente trabalhos acadêmicos, isso de fato, né, é um desafio. Nós ainda não sabemos bem como lidar com isso, como regular isso, né, de que se possa fazer um uso positivo, sem, obviamente, se deixar que o aluno, o próprio professor, quando escreve, né, porque isso valeria, em Claro, princípio, para todos, né, recaia na sedução de simplesmente não escrever mais ele próprio, né? E, ao mesmo tempo, né, até a maior vulnerabilidade até a plágio, assim por diante, né? Então, são problemas sérios que todos estão enfrentando hoje, né, em diversos níveis, né? Que certamente no trabalho acadêmico são muito desafiadores, porque o trabalho acadêmico, por exemplo, uma tese de doutorado, pressupõe um estudo autônomo, científico, intelectualmente honesto, não, né, de pesquisa própria, pensamento próprio, né, paráfrases que também exigem esforço no processo das leituras, e que realmente mostra que a pessoa tem condições de um trabalho científico sério de alto nível, né? E, evidentemente, isso feito por terceiros, né, por inteligência artificial, claro, evidente. começa a entrar em certo conflito. Repito, acho que não é o caso de demonizar, isso, em absoluto. Temos que achar fórmulas, né, que, ao mesmo tempo, sirvam produtivamente e positivamente para, eventualmente, facilitar trabalho de pesquisa, enfim, até agilizar, muitas vezes, processos, encurtar caminho, mas sem que se deva e possa abrir mão daquilo que é a essência, né, de um trabalho de conclusão de curso, de uma dissertação de mestrado, ainda muito mais de uma tese de doutorado, ou mesmo de artigos científicos, livros publicados, obviamente, pelos professores, pelos pesquisadores, pelos cientistas, no caso Mas do eu fico direito, né? pensando, viu, professor, se a gente tem dificuldade para acompanhar a jurisprudência do Supremo e explicá-la,
e eu cubro o Supremo também já faz algum tempo, imagina a inteligência artificial quanto erro vai ter. Mas eu também estendo essa pergunta das dificuldades a esse protagonismo cada vez maior do tribunal. Se gera também algum tipo de dificuldade, também algumas mudanças de jurisprudência, ou mesmo essa expansão do tribunal nos últimos anos. Alguns falariam, não sei se o senhor concorda, mas eu deixo aqui a pergunta também como hipótese, né, ou como causas talvez de dificuldade, de uma aproximação maior do tribunal com a política, dado que nós tivemos conjunturas políticas nos últimos anos que aportaram no Supremo. Ontem estamos gravando essa entrevista numa sexta-feira, 6 de dezembro, entrevistamos essa semana o ministro Barroso e eu estava lembrando, o Supremo julgou nos últimos anos um impeachment de uma presidente da República, uma investigação contra outro presidente da República, Michel Temer, um habeas corpus contra um ex-presidente, presidente Lula, e pode ser que julgue uma acusação lá na frente contra um outro ex-presidente. Portanto, normal que haja uma politização, uma aproximação, melhor dizendo, do Supremo da agenda política. Isso também traz dificuldade? Eu diria que traz uma dificuldade adicional no sentido que, de fato, em primeiro lugar, o volume de questões relevantes, né, de repercussão nacional, de interesse público e também de tensionamento com a opinião pública, né, realmente aumentou muito nos últimos tempos. Né? Não necessariamente nível de polarização também, né, mas realmente nível Uhum, uhum. de, 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 De de engajamento, né, de talvez? engajamento político, né? E é claro que a acusação da politização do judiciário, do Supremo, né, ou da judicialização da política, com isso ela também cresceu, né? Com isso ela também cresceu nesses últimos anos, né? Sem dúvida nenhuma, né? Seja Mas a o senhor parte da opinião verifica pública. isso? Mas o senhor verifica isso em sala? Existe uma provocação ao senhor como professor para explicar essas coisas? Existe, eventualmente existe. Não é uma coisa recorrente, mas é claro que somos confrontados às vezes, dependendo de uma decisão, alguma coisa que esteja no foco, né, naquele Uhum. momento, né, que se coloque isso e se peça uma posição da gente. Eu procuro sempre procurei, aliás, fazer isso, colocar os argumentos na balança, dizer, olha, vamos olhar as diversas posições, os diversos posicionamentos dos ministros, mas também, vendo na literatura, né, vamos colocar um pouco os argumentos na balança para tirarmos conclusões, né, e evitarmos conclusões precipitadas e evidentemente, maniqueístas, né? Do 880, né? Mas, de qualquer sorte, é claro, esse exercício crítico e tentar mostrar que o exercício crítico tem que ser feito de forma cuidadosa e, de preferência, o mais despassionalizado possível, que também, obviamente, tem que ser o mais possível, porque não estamos no Claro, mundo ideal, né? claro. Que também é o exercício acadêmico, né? Que na academia nós temos até o dever de criticar, mas de fazê-lo, né? De forma menos passional possível e sim baseado em argumentos, né? No marco normativo, né? Etc, etc. Né? Isso os alunos em geral, quando a gente coloca isso dessa forma, entendem bem, né? Se levam para casa uma posição totalmente diferente, ou eventualmente nas redes sociais manifestam de forma diferente, né? Isso evidentemente pode acontecer, até deve acontecer Mas aí numa é outro certa ambiente, né? medida, mas é uma coisa que eu pessoalmente não acompanho, né? Eu não fico Uhum. monitorando mídias sociais, etc., né? Na sala de aula, né? Nós conversamos, passamos a matéria, discutimos os casos, enfim, né? Tentamos fazer isso dessa forma como eu passei, como disse, os alunos geralmente acompanham isso bem, né? O que mais adiante eles fazem lá fora, é claro que a gente não fica acompanhando, Claro, né? claro, mas eu fico me perguntando, e repito a pergunta para o senhor, professor, que tipo de pergunta surge mais hoje em dia em relação ao direito constitucional, se é realmente atrelada ou mesmo a atuação do Supremo? Que mais de estranhamento causa aos seus alunos hoje? Qual é o tema, o grande tema deles hoje? Está todo mundo muito focado, né, em questões ligadas ao direito e tecnologia, né? Então, Uhum. realmente, a gente percebe que nessa esfera, né, que mais está se verificando o interesse crescente dos alunos, né, e também dos colegas. Mesmo nas suas aulas?
mesmas aulas, porque eu também Uhum. falo, às vezes trato disso, porque eu tenho tratado de proteção de dados pessoais também, né? Direito de esquecimento, liberdade de expressão e discurso do ódio, né? Inclusive na internet, né? Então, regulação Marco dos direitos civil, na essas coisas internet, todas, né? né? Claro, marco civil. Né? Então, é evidente que esses temas acabam também sendo objeto de aulas minhas, né? E também de trabalhos dos alunos. A minha disciplina, por exemplo, no doutorado, é sobre direitos fundamentais na sociedade tecnológica, né? E nós temos uma disciplina em inglês, que é Direitos Humanos Fundamentais, Sociedade Tecnológica e Transformação Digital, né? Então, tem, assim, diversas frentes de contato. Nós temos uma linha de pesquisa no programa de pós-graduação que é sobre ciência, direito, tecnologia e inovação, né, que congrega vários professores e muitos alunos nesses seus trabalhos. A questão ambiental também está crescendo novamente o interesse em relação a ela, ambiental, climática, né? Tem agora mais alunos novamente procurando o curso para escrever dissertações e teses sobre essa matéria, né? Inclusive, não só ligada a tributário, agora temos um novo pós-doutorando que está trabalhando isso no direito do trabalho, né? Eu oriento Uhum. uma tese sobre inteligência artificial e mudanças climáticas, uma outra sobre transição energética, uma outra sobre cidadania climática, né? Então, tem havido, a gente percebe assim, mais procura e interesse também, portanto, em relação a decisões dos tribunais superiores, Supremo, né, em algumas áreas. Né? Não são só essas, processos sempre interessam, enfim, mas a gente percebe que tem algumas áreas que têm despontado mais, né, Uhum. nesse contexto, pelo menos da parte dos nossos alunos, aquilo que eu acompanho mais de perto. Né? Claro. E dentro da sala, professor, aqui a gente já vai caminhando para o final. Como é que tem sido a interpretação da atuação do Supremo e que tipo de explicações pedem ao senhor sobre Supremo, atuação do Supremo e direito constitucional? Olha, não me provoco muito para pedir explicações do que eu penso sobre a atuação do Supremo como um todo. Uhum. Não, é evidente que nós já tivemos debates, promovemos debates, às vezes com convidados, sobre a atuação da jurisdição constitucional, matéria de direitos, etc. Né? Recentemente, agora, essa semana, tivemos um professor alemão, que na verdade é professor em Salzburgo, falando sobre populismo e jurisdição constitucional. Né? Uhum. E é claro, ele trouxe exemplos da Europa, enfim, e evidente que depois, nos meus comentários, né, coloquei algumas questões de jeito comparado e, evidente, vieram perguntas dos alunos, né, sobre o que ele achava das decisões aí do nosso ministro Alexandre de Moraes, o que ele achava, né, dessas decisões no caso X, enfim. Então, aí ele se posicionou, olha, não tenho tanta possibilidade de responder sobre isso, porque não é a minha realidade. Uhum. Mas, de qualquer sorte, a gente percebe que tem nesses momentos digamos assim, surge a conexão com o tema, né, os alunos acabam também buscando, né, provocando respostas ou posicionamentos a respeito disso, né? E é claro que esses casos mais polêmicos acabam sempre aparecendo, né? Por exemplo, a própria questão da politização do judiciário, da intervenção demasiada em outros poderes, né? Isso também acaba surgindo vez por outra nos debates em sala de aula. Né? Quando a gente, por exemplo, fala da judicialização dos direitos sociais, né? E, enfim, é outro tema que sempre surgem discussões a respeito disso, né? Que é, também eu falo muito sobre direitos sociais, então naturalmente surge a questão da judicialização dos direitos sociais, até onde pode ser fechar o direito à saúde, controlar políticas públicas, né? Então são nichos temáticos que a gente percebe que onde os alunos acabam sendo mais acabam buscando mais discutir essa questão, né? E também do papel do Supremo, como os ministros decidem, né? Então, a gente percebe que são nichos assim, e claro que isso vai mudando ao longo dos anos, né? Uhum. É óbvio, o foco acaba sendo, né, às vezes, também muda, né? Mas esse é um foco que a gente percebe que nos últimos anos tem sido recorrente, né? E a tendência é que isso não vai mudar nos próximos. Pode até surgir outra coisa, mas a questão mudanças climáticas, ambiente, a questão do mundo do trabalho em transformação, pejotização, porque nós temos professores também de trabalho, lá isso é muito discutido, né? A questão
do impacto da digitalização no direito, né, na própria jurisdição constitucional, né. Nós também organizamos, junto com o IDP, nós temos uma parceria com o Uhum, IDP e a Universidade de uhum. Granada, já fizemos 5 seminários, ano que vem será o sexto, um seminário anual sobre constitucionalismo digital, né, e que sempre atrai um bocado, um número muito significativo de alunos nossos do IDP e até terceiros, né. Tem feito todo ano esse seminário agora, já faz 5 anos, né? Então, Expande um pouco, né? Expande um pouco o debate, né? E isso, talvez isso, faça até um recorte mais temático em cima dessas decisões. Agora, eu ouvi de alguns colegas do senhor de outras universidades, portanto, que alguns enfrentam alguma dificuldade, essa é a última pergunta que eu faria para o senhor, sobre explicar, porque como o Supremo está cada vez mais perto da política, por conta de tudo que eu já mencionei aqui, alguns alunos começam a questionar os professores, e eles dizem que têm dificuldade de mostrar para eles que existe dogmática, que existe teoria, que existe lei, que existe texto, etc., além de política. sim. Não sei se esse contexto aparece para o senhor em algum momento. Ele aparece, sim, ele aparece na medida que a gente percebe uma tendência, que repito, não é ainda, eu diria, majoritária, Uhum, mas de cada vez se perceber que há menos leitura, há muito mais tendência, o que é natural nesse processo também, as pessoas cada vez olharem mais um podcast, um vídeo curto, cada vez mais não se consegue assim que se faça a leitura de um livro inteiro, às vezes nem de um artigo inteiro. Isso é um processo que tem quase se naturalizado, então nem só é uma crítica, é uma constatação. Claro que tem elementos uhum, preocupantes nisso, né? Então, é evidente que e nós também tivemos uma fase, que agora está passando, felizmente, de demonização da dogmática, né, do direito positivo. Isso foi muito ruim, isso foi muito ruim, e eu nunca fiz isso, né? Então, no nosso programa de pós-graduação, a gente sente menos isso, porque nós sempre fomos um programa focado, né, não de forma, no sentido de aplica-se a lei, não se discute, não, mas no sentido de que a claro. gente tem que levar a sério o marco normativo. O marco normativo é o ponto de partida necessário e o guia necessário para a interpretação do direito, para a construção do direito, né? A boa doutrina também, né? A dialética, né? E o aspecto dialógico são centrais, né? E sem uma boa dogmática, né? O voluntarismo, né? O decisionismo, né? O axiologismo, né? Vão vencer, não tem como, né? Então, realmente, a necessidade de uma boa dogmática, e a boa dogmática dialoga com o sistema normativo, dialoga com a jurisprudência, né? Constrói a partir dela mesma, a partir de uma visão crítica, né? Isso, de fato, é central. A gente busca passar isso para os alunos, né? E eles percebem, até acho que entendem o quanto realmente eles acabam, digamos assim, depois conseguindo avançar com isso, nem sempre o dia talvez se consiga, né? Mas a gente tem tido, pelo menos já que os professores também estão imbuídos desse espírito, né? A gente sente que os alunos têm sido positivamente responsivos a isso. Repito, a minha experiência tem sido, de fato, nos últimos anos em mestrado e doutorado, né? Onde, é Uhum, claro, a gente já lida com alunos mais maduros, né? Que se submetem a um processo seletivo, né, enfim, que já publicam, né? Ou seja, então é claro que isso acaba sendo um ambiente mais propício, embora a gente saiba de experiências em outras instituições que são altamente complexas, né, de polarização, de embates, de enfrentamentos, né, entre os alunos, entre alunos, professores, enfim, né? Não necessariamente isso é negativo, quando obviamente está ligado a críticas, enfim, mas que às vezes é preocupante, né? De todo modo, a gente está diante de desafios, né? Seja de uso da tecnologia em sala de aula, de não nos tornarmos refém dela, mas sim mantermos o domínio dela, mas, né, utilizá-los para o bem, seja também o fato de manter acesa a chama do espírito crítico, não renunciar à liberdade acadêmica, né, porque também o silenciamento, o não querer falar sobre algum assunto para não se incomodar, né, obviamente pode levar a um silenciamento, aquele tal de chilling effect, né, que é muito uhum, perigoso em matéria de liberdade de expressão, não pode se transmitir também para a academia, né, para a academia, que justamente é o locus do espírito crítico e dialético, né? Mas isso é um desafio que acho que nós todos temos que enfrentar e que, às vezes, para quem está mais tempo na estrada
e é baby boomer, né, como eu, nasceu em 1965, né, nasceu completamente e cresceu analógico, né, às vezes é um desafio até mais forte, né, mas acho que justamente somos professores e cientistas para vencermos desafios, né, então não sei se eu consigo colaborar aí contigo, Felipe, nessa Perfeito, tua entrevista, professor. mas agradeço, acho que muito meritória essa série, né, acho que foi uma ideia excelente aí tu e do Jota, né, de trabalhar isso, e fico feliz de estar nesse time aí de colegas Obrigado, professor. consultados. Obrigado. É bom trazer uma experiência também de mestrado e doutorado, porque tem a sala da graduação, claro, que tem outros desafios, outra faixa etária, outro perfil, etc. Mas trazer um pouco desse espírito, o senhor falou, manter o espírito crítico também é sempre um desafio, e a importância da dogmática é importante aparecer aqui também. Professor Ingo, muito obrigado pela entrevista, pela oportunidade, e a gente se vê numa próxima. Obrigado, viu? Maravilha. Sempre à disposição, Felipe. Um abraço. Tchau, tchau.